A live não, né? Há um tempo atrás falava live, hoje é podcast. O primeiro podcast da colônia Z3. Vamos começar hoje no dia 29 de outubro, às 20 horas. A gente vai dar um teste aqui, já um teste verdadeiro. Williams, depois tu vê aí como é que tá saindo o som. Não conseguiu abrir ainda, mas deve estar saindo o som porque aqui na mesa de som está marcando que está saindo. E o Facebook é isso aí mesmo. Tu entra, às vezes não acha. Por isso que é bom sempre dar um tempinho, até o pessoal ir entrando. As estrelas já estão aqui do lado. Carlinhos, Celso Guimarães. Hoje vai ter história para contar. O Celso vem do Brasil, de Pelotas, do Pelotas. Se pegar falar os times que ele jogou, vai até meia-noite a live hoje. A Z3 inteira ligado. A live está ao vivo lá. O Williams não caiu lá. Tá saindo o som aí. Beleza? Show de bola. Aqui na parte técnica está o nosso amigo Williams, que também tem uma história para contar. Um dia vai ser eu e ele aqui, um falando do outro. Ei, vai achar dança, que o Carlinho também faz parte dessa história aí. Tá ok então, Williams? Podemos conversar? Conversar não, já começou, né? A gente está testando aqui. Dando uns minutinhos também para as pessoas irem entrando. Pessoal, para esse podcast alcançar mais pessoas, você compartilha para nós aí, que aí a gente agradece, porque se só esperar, se você ficar só olhando no Facebook aí do podcast, não vai ter tanta audiência. Então, quanto mais você compartilhar, salvar o link aí do meu Facebook, vamos começar pelo Facebook, em breve vamos estar no YouTube, compartilha o link, manda nos grupos de WhatsApp, marca os amigos da Z3, principalmente, os amigos do futebol, quem gosta de futebol. Hoje temos duas estrelas aqui do nosso lado, Carlinhos, Celso Guimarães, que vão bater um papo com nós. Quero deixar uma coisa bem clara aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, agora aí do outro lado, que se no caso você não conseguir comentar no podcast, ou melhor dizendo, aí na nossa live, tá? Não é culpa do DJ, porque às vezes aparece, você comenta e diz assim. Eu acho que aconteceu contigo já, Carlinhos. O Carlinhos foi comentar aqui do meu lado, aqui, olha a prova. Ele foi comentar num vídeo meu lá, ao vivo, e ele disse que eu tinha bloqueado ele. Não é eu que bloqueei, é do Facebook. Então vocês podem compartilhar, por isso que em breve a gente vai estar aí pro YouTube. Então hoje começa. Já passamos aí 5 minutos, estamos falando umas coisinhas aqui para as pessoas ir entrando. Em primeiro lugar, quero agradecer aqui já a presença do Carlinhos, ex-presidente campeão invicto do Marítimo, também Celso Guimarães, que veio lá de Pelotas. Ele tem um carinho muito grande pela Z3. Olha só, hein? Hoje chovendo, ele veio de Pelotas para vir aqui na Z3 participar do podcast. O que é o podcast da Z3? A gente vai fazer esses podcasts uma vez por mês, 2 por mês, 3 por mês, a gente não sabe, mas sempre na quarta-feira às 20 horas. A ideia desse podcast não é de falar de política, deixa para falar de política na eleição, e sim falar das histórias da Z3, também do Barro Duro. Qualquer um da Z3 pode falar comigo, com o Williams, com o Rodrigo da internet, e vir aqui com a gente, marca na sua agenda, marca na nossa agenda aqui, você vai vir aqui falar do passado, falar do que você gosta na Z3, do que foi lá no passado. Vamos resgatar isso, tem muita gente jovem hoje na Z3 que não sabe. Por exemplo, eu botei uma foto do Carlinhos há pouco tempo na internet, foi um rapaz lá no mercado dele, falou que não sabia que ele foi presidente do Marítimo. Aí vem a ideia de fazer um podcast e a gente falar da Z3, das histórias da Z3. Então, não é convidar o Carlinhos e não convidar o Paulo, não. O podcast é de quem quer vir. A gente convida uns e quem quiser nos fala comigo, ou com o Williams, ou com o Rodrigo, que a gente vai chamar aqui e conversar. Que a ideia do podcast é conversar e contar história. Eu vou ligar o microfone do Carlinhos aqui. Carlinhos, vamos começar então.
O que é podcast para vocês, pessoal? Muita gente já conhece, né? Muita gente. E tem muita gente aí, Carlinhos, olhando, fã de vocês aí, e querem chorar lá do outro lado, porque vocês têm história pra caramba pra contar. Podcast é conversar. Eu pergunto uma coisa e eles vão ficar conversando aqui. Ele e o Celso. Vão falar de tudo em 1 hora. Falar de tudo o que tem para falar do Marítimo. Em primeiro lugar, Carlinhos, muito obrigado por comparecer aqui no nosso primeiro podcast da Z3, onde aqui não tem corte. Aqui a voz e vez é nossa. Carlinhos, vou fazer uma primeira pergunta para ti, e aí tu vai começar o resto aí. Quem está nos olhando em casa, lá quase no final, lá por 15 para as... Quantas? Meu Deus, 50 pessoas, Carlinhos, recém começou. Lá por 15 para as... Obrigado, nosso técnico de som e luz aqui, o Williams. Lá pro final vamos fazer umas perguntas, né, Celso? Para as pessoas perguntar pra gente alguma coisa, né? Pô, e o legal, Carinha, aqui é conversa mesmo. O legal é que nós estávamos aqui antes de começar a live, o podcast, o Carlinho e o Celso conversando, eu me senti com 14 anos, acho, 16 anos. Então, pessoal, vamos lá, vamos conversar, vamos trocar ideia, vamos bater papo. No final do programa vocês podem fazer perguntas, a gente vai selecionar 3 perguntas para você fazer. Antes de começar, quero agradecer o apoio, o patrocínio dessa live, dessa podcast, que eu vou me acostumar. Esse podcast, internet, network do nosso amigo Rodrigo, excelente internet. O cara que apoiou a enchente, que apoiou o Marítimo e agora vai apoiar a pracinha, que em breve vai ter internet grátis na pracinha da Colônia Z3. Também agradecer Barberia Williams, né, que tem uma promoção já super especial para a semana que vem, Carlinhos. Quem chegar no Williams aqui a semana que vem, quem chegar aqui na barbearia do Williams e disser, eu vi, olha só, é só falar assim, oi, eu vi o podcast de vocês, vai ter um desconto no corte de cabelo. Olha só, a semana que vem todinha, não agora. Semana que vem, a partir de segunda-feira, né, Williams? Só chegar aqui e dizer assim, eu vi o podcast, vai ter um desconto no corte de cabelo. 2 patrocinadores fortes da nossa podcast. Se você quer apoiar nós, procura o Williams também. E vamos lá. Tem gente brava comigo do outro lado lá, Carlinhos. O Carlinhos não vai falar? Vamos lá então. Carlinhos, em primeiro lugar, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. E vamos contar a história? Vamos falar de história? Tu deve estar pensando assim, pô, Carlinhos, que ano tu pegou o Marítimo de presidente, Carlinhos? Boa noite. Boa noite, os ouvintes. Foi nos anos 90, 1990. Me lembro se fosse hoje. Cristiano, já que tu falasse aí do pessoal, novo que não lembra. Não lembra mesmo que já faz 35 anos, né? O ano passa. Me lembro se fosse hoje que o Marítimo estava na época passando um momento difícil, como estava agora, vocês pegaram e levantaram também. Muito bom o trabalho de vocês. Eu me lembro que na época o Marítimo estava passando um momento difícil, a série estava ia se desabando, não dava para fazer tudo na época. E eu peguei uma turma de pessoal jovem, né, na época, tudo, vamos fazer, vamos levantar o Marítimo. E no pensamento na época, Cristiano, era a levantar a sede do Marítimo que estava caindo. E a gente pegou com toda a força para levantar a sede. E no meio desse tempo, nunca lembro se fosse hoje, o Chinha era diretor de futebol, o Chicão, Catarina, na verdade, também. O pessoal daqui, o jogador que se unir, não, tentando fazer um trabalho bom. E na época todo mundo assinou, jogou de graça na Marítimo. Se fosse hoje, jogadores importantes, como o Carlos, o Vinho, o Partido Negrinho, tudo fizeram frente na época para já que estava todo mundo trabalhando no colo do Marítimo, para levantar o clube, jogar todo mundo de graça no clube. Então naquela época jogaram de graça. Todos jogaram de graça. Tu veio comentário que todo mundo ganhou, viu como é legal o podcast? Tá aqui a verdade. Todo mundo jogou de graça. Pode encostar o microfone mais isso, Carlinhos. Jogou de graça. Isso. Aí, naquela época, só tinha, Cristiano, 3 ou 4 fichas de cidade, parece. E aí, 3, Celso, 3 fichas de cidade. Que aí foi aonde que apareceu o Catarina, o Chicão e o Chim.
o marido não tinha condições de pagar. E cada um, na época, ajudou a trazer esses jogadores que eu nunca me esqueço, que é o Becão, que estava saindo para a Roupilha. Becão. O Jorge Luiz, Partido Jorge Luiz, né? E o Celso Guimarães aqui do meu lado. Grande Celso. Isso aí, cada um ajudou a apoiar na época. E graças a Deus deu tudo certo, que a gente conseguiu unir o último ao agradável, como se diz. Deu tudo certo, a gente já conseguiu levantar a sede, reerguer o Marítimo. E juntando esses jogadores que na época estavam saindo do profissional, grandes jogadores em alto, vieram para o Marítimo, vieram do Catarino, saindo do Conselho, fez frente, o Chicão, o Chim também. E deu certo, trouxeram jogador para cá, e aí uniu a torcida, deu tudo certo, a gente conseguiu. E até hoje, o pessoal jovem não sabe, na época era muito lindo de ver. O Marítimo foi campeão invicto, teve 40 e poucas partidas, sem perder. A gente ia para uma época, eu lembro, nós fomos fazer um amistoso com Pelotas, parece. Fizemos um amistoso com Pelotas, treinamos com o Brasil aqui em cima no campo também. Fomos a São José do Norte, joguemos com o Liberal. Eu me lembro que tudo dava certo e o Marítimo era muito prestigiado para a volta toda. O pessoal do Areal vinha em peso ver o jogo do Marítimo aqui. E é isso, é uma história bonita de ver. Para esse pessoal jovem que hoje não lembra, mas o mais antigo, tudo lembra isso aí, era muito bonito. Graças a Deus, na época deu tudo certo. Não, mas a gente vai conversar. É que a voz do Carlinho é um pouco mais baixa que a minha. Os microfones são os dois iguais. A gente vai ter muita história para conversar, Carlinho. Inclusive, naquela época, o Marítimo chegava aqueles ônibus depois do jogo para fora, que chegava aqui tipo 7 horas da noite, 8 horas, fazia a volta com foguete e coisa e tal. Eu me lembro disso aí também. E chegava pro Marítimo ali, tinha o infantil, os jogadores chegavam já com a chuteira na mão. Então vai ter muitas histórias que a gente vai conversar aqui. Agora vamos passar o microfone ali pro nosso amigo Celso. Depois tu vai retornar aqui, Carlinhos. Tu não vai sair daí. Tem 1 hora de papo ainda. Como é que tá a voz aí, Willis? Tá bom? Tá bom? Celso, daqui a pouco... Tem mais conversa com o Carlinhos? Depois. Celso, quanto mais próximo chegar com o microfone na boca, melhor pra nós, que a gente tá recém começando, né? Eu também tô começando agora. Viu? Voz de locutor, cara, viu? Celso, em primeiro lugar, quero te agradecer por vir até a Z3 hoje aqui. A gente sabe o carinho que tu tem pelo clube. Não foi só naquela época do Marítimo. Primeira vez que estou falando contigo assim, mas eu era teu fã, como eu fui de vários, lá no Campo do Marítimo. Inclusive, naquela época, o Mauro me deu a camisa dele de campeão. O Mauro me deu uma camisa dele de goleiro e foi aquele Mauro que me incentivou a ser goleiro. Eu quase fui um goleiro. E eu torcia muito para ti. Te admiro até hoje, te admirava naquela época como outros, como o Negrinho, né, o China, Zé Carlos, o Mita, Ivinho. O Vinho mesmo é um cara que mora no meu coração, né, cara? Quando a bola ia na cabeça dele, a gente sabia que era gol. Então eu quero te agradecer por estar aqui. Cara, parece que tu mora na Z3, de tanto carinho tem por nós. E provou hoje que tu veio lá do centro, com essa estrada. Até que tá boa hoje, né? Tá boa. Até que tá boa hoje. Pra chegar até aqui e contar, Celso. Como é que tu foi pro Pelotas? Como é que tu caiu lá no Pelotas? Vamos começar falando do Pelotas um pouquinho, pro Brasil. Tu que sabe, estás em casa. Cristiano, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui, principalmente na Z3, conhecendo o William hoje. Talvez até já tenha visto ele antes, mas não tinha gravado a imagem dele. A tua imagem eu já conhecia. Carlinhos não vou nem falar porque foi o meu presidente na época. E eu iniciei no futebol assim, eu gostava de jogar futebol de salão. Campo eu não gostava muito, não. Aí eu fui por Paulista jogar o campeonato juvenil, até fomos campeão estadual em 1975 em Caxias do Sul. Paulista se sagrou campeão. E todo jogador que jogava no Paulista jogava no juvenil do Pelotas. Porque o juvenil era assim, tu te encontrava aos domingos para jogar as preliminares, onde o pessoal, os torcedores iam mais cedo para ver os jogadores, ver a equipe de juvenil do Pelotas,
pessoal gostava. Hoje já não tem mais isso, porque eles têm que entrar 1 hora antes para dentro do campo para aquecer o goleiro. Antigamente os goleiros aqueciam no cimento. Bah. No cimento. Nós fazíamos aquecimento num terreninho que tinha ali no Pelotas de 3 metros por 5. Não tinha nem joelheiro. Não tinha nada. Cotoveleira. Então, hoje mudou. Hoje tu já não vê e falo que tem que incentivar a categoria de base, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas ninguém faz nada. Tanto o Brasil como o Pelotas. E tive a sorte de jogar no profissional. Até é um fato que me deixa muito satisfeito, e até digo meio orgulhoso que eu fui para o Pelotas no profissional, porque o Flávio Minuano, centroavante, aquele que foi da seleção brasileira, Fluminense, Internacional, se transferiu do Pelotas para o Santos em 77. E o Pelotas não tinha praticamente quase ninguém para suprir essa lacuna que ficou do Flávio. E eu fui convidado. Eu trabalhava na época no laboratório Levas Leite, fui convidado para treinar uma sexta-feira, junto com um profissional. Aí fui, treinei, me chamaram, me perguntaram se eu queria fazer o 2 toque no sábado, que era uma brincadeira que se fazia, e depois me convidaram para ver se eu queria concentrar. E eu, com 17 anos naquela época, a maior alegria foi isso, né? Até fomos concentrar lá no Baquini, lá onde tem como é aquele time? Cruzeiro do Baquini. Aí chegou no domingo, eu fui escalado para sair jogando na ponta direita. E eu não era ponteiro, mas me escalaram na ponta direita. Terminou o jogo, os diretores do Pelotas me chamaram e perguntaram se eu queria seguir carreira. Eu digo, a coisa que eu sempre quis. Aí segunda-feira eu fui no estádio lá com meu pai, aí me tiraram do serviço e eu fiquei treinando. Mas só fui me firmar no profissional mesmo do Pelotas a partir de 79, que foi meu primeiro ano de atleta profissional. Teve muitas batalhas para chegar lá então. Não foi fácil. Hoje a gente não critica os jogadores de hoje, esses novos de hoje, mas eu já ouvi a história do Ronaldinho. Eu não sou profissional em falar de futebol, né? Mas a gente acompanha um pouco. Mas a gente vê a história de Ronaldinho, do Dunga, desses jogadores que cresceram na vida aí, que tiveram uma dificuldade para chegar onde chegaram. Mas tem jogadores de hoje que parece que querem entrar no campo e ser craque já no primeiro dia. Não é assim que funciona. Tem que ter uma história, um trabalho, eu acho, né? É que hoje mudou muito, né, Cristiano? Hoje, apesar que o futebol sempre para mim foi sorte. Jogadores que tiveram sorte. Sim. Eu te digo de coração, eu sempre fui um azarado no futebol. Eu, em 81, eu estava sendo vendido para o Inter de Santa Maria. Fui a Santa Maria. Aí eles me ofereceram um salário lá que eu ganharia aqui em Pelotas, eu não quis ir. Tá certo. Aí deixei de ir para Santa Maria. 2 meses depois apareceu o Juventude. Que todo mundo falava que Juventude era uma beleza, que era isso, era aquilo. E eu fui vendido para o Juventude em 81. Fui para Caxias, custei a receber as minhas luvas, salário atrasava. Meu Deus. Eu tinha que pagar o hotel para me dormir, eu tinha que pagar a comida para comer. Mas fiquei todo ano lá. Tem gente que não conhece esse por trás do bastidor, né? Tem muita gente, até foi bom tu citar isso aí, tem muita gente que diz, o Celso só jogou em Pelotas. Eu só joguei em Pelotas porque Pelotas era a minha cidade. Eu morava com meus pais, então não passava trabalho. Sim. Então podia jogar tranquilamente, se pagasse ou não pagasse. E o time de fora lá que te levou pagou meu salário daqui, então ficaria aqui. Ficaria aqui, para te ver que em 82 eu fui a Caxias e disse na cara do presidente do Juventude que eu não iria ficar em Caxias porque o Juventude nunca honrou o que ele tinha comigo. E vim-me embora. Até ele me disse, vou começar a te multar, mas eu disse, o senhor vai me multar do quê?
o senhor não me paga e ainda vai me multar? Vim embora. Aí foi o ano que eu fui emprestado para o Brasil. 4 dias depois que eu vim de Caxias, o Brasil me levou lá e me trouxe emprestado para cá. Também foi outra que, naquele ano, o Brasil fez um time bom, mas também não se recebia muito. Sim. Então, em 83, eu já ia até parar de jogar, quando o Pelotas me convidou para voltar. Aí voltei, o Pelotas estava na 2ª divisão, e aquele ano nós tivemos quase que nem o Marítimo. Foi 32 partidas invicto. Meu Deus. E o Pelotas subiu aquele ano. Perdeu uma partida só. E subiu. Aí fiquei o ano de 84. 84 o Pelotas me comprou novamente do Juventude, por uma promissória que o Juventude não pagou quando eu fui para lá, de 100 mil reais, na época. E eu vim para Pelotas. Na época, 100 mil reais. Essa é uma promissória. Eu fui vendido por 950 mil. Naquela época. Era uma malinha daquelas de 007. Cheia de dinheiro e 2 promissórias. Meu Deus. Tem história. Umas histórias boas aí. Pra tu ver, isso é muita história que, com certeza, Carlinhos, aqui na Z3, ninguém sabia. Nem sabia, né? E depois de quantos anos o Celso vindo aqui, falando a história de como ele começou, tem muita história pra gente falar aqui ainda, tem umas perguntas pra eu fazer pro Marítimo aqui, pro Carlinhos também. Mas eu mesmo não sabia. Tu vê que naquela época, então o cara, bom, eu posso dizer que o cara é bom, né? Porque eu via na tela o cara jogando. O cara era um rato correndo, né, no campo lá. E naquela época, quase 1 milhão, vamos botar isso? Tu já pensou, Carlinhos? Hoje, se botar tudo com juros e correção, muito mais, vai quase a 6 milhões, vamos supor que fosse hoje. Que legal, cara, saber dessa história aí. Parabéns pra ti, Celso. Eu não sabia, o Carlinhos não sabia, e ninguém que tá olhando em casa sabia. Sim. Essa é a intenção do podcast. A gente falar, conversar, trocar ideia e falar realmente do Marítimo, falar da Z3, falar das histórias do Celso e do Carlinhos e de outros mais que viram aqui. E o Brasil, como é que foi no Chavante, Celso? Também foi um ano que o Chavante fez um time bom. Já te digo a escalação. Mauro, goleiro. João Batista, Silva, Arengue e Clóvis. Alamir, Cacau e Andrezinho. Eu, Mauro e o Piava. Era um time bom, só que não deu. O Mauro foi goleiro do Brasil também. O Mauro, irmão do Marinho, que foi zagueiro do Flamengo por muitos anos. Olha a turma, Carlinhos. O Arengue foi um que jogou na Portuguesa. Arengue, muito falado. Andrezinho foi ídolo do Brasil. Cacau. O Andrezinho não jogou no Marítimo, Carlinhos? Não, foi o Délcio. Acho que foi o Délcio que jogou no Marítimo. Eu me lembro que naquela época tinha uns quadros dos jogadores. Então acho que foi Délcio que eu vi. Que eu enxergava lá, fulano. Por exemplo, Mita, Carlinhos, e tinha. Então era Délcio, não era Andrezinho. Tinha uns quadros. Campeão invicto, campeão isso, tá ligado, né? Isso tinha no passado com as pessoas. Hoje tem Facebook, tem rede social, mas naquela época a gente. Bom, até tem os quadros se mandar fazer, né? Como é que tá o negócio aí, Willis? Tudo legal? Lá tá legal também? Pessoal, para você que está entrando agora aqui no nosso podcast, em primeiro lugar, quero agradecer a grande audiência por um Facebook só, sem marcar ninguém. Tem essa galera especial aí, que em breve a gente vai estar no YouTube aí, tá? Estamos aqui, nada mais, nada menos, se você que não viu o podcast, vai ficar na minha rede social para assistir amanhã ou no outro dia. Está aqui do meu lado aqui o Carlinhos, ex-presidente Marítimo, invicto. Depois tem uma pergunta para fazer para ti, Carlinhos, que eu tô curioso, eu nunca soube, tu vai contar para nós aqui que eu vi um vídeo teu. E nada mais, nada menos que Celso Guimarães, cara que passou aí por Juventude, Pelotas. O que ele falou agora, se tu não assistiu o que ele falou agora, tá entrando agora na live, depois que eu acabar essa live aqui, fica aí que vai ter bastante curiosidade.
Olha a história desse cara aqui. Também está com nós aqui. Carlinhos, depois eu vou chamar o Celso de novo, que é muita história. Eu sempre quis fazer essa pergunta e eu só lembrei dessa pergunta depois que eu vi o vídeo que eu resgatei lá da... Acho que foi tu que me passou para mim. O vídeo, sim. Tu falando no camp. É uma decisão. Tá, essa história eu quero saber. Carlinhos, me conta aí como é que o Marítimo foi parar lá no camp, né? Como é que era lá dentro do camp, quem era o jogador que estava lá, se tinha churrasco, que emoção tu sentiu naquele dia, que com certeza, só de eu falar eu já me arrepio aqui. Imagina quem esteve lá. Sim, eu me lembro na época, a decisão, o primeiro jogo foi no Campo São José. A gente ganhou lá de 1-0, né? E aí veio para a decisão no outro domingo aqui aqui em casa contra o São José, né? Até na época, andando uma encrenquinha lá, a gente foi com 5 ônibus lá, muito lindo de ver, um monte de carro. Na época, o presidente de São José era o Valdenei Rodrigueiro, gente boa, muito meu amigo. Andou meio dando uma zoeirinha lá, na época tinha os amigos da Z3 aqui, a turma da fumaça, gente boa, mas fazia as encrenquinhas deles lá. Andaram meio encrencando na época com o Rodney, e aí ele se agarrou naquilo ali e não queria vir jogar aqui. Eu me lembro que na época a gente foi à reunião, resolvemos lá que eu garanti que podia vir, que não tinha problema. Foi o que aconteceu. Aí a gente, uma turma muito organizada que era, ajeitou tudo para a grande decisão que foi aqui no campo. E me lembro que os jogadores foram todos concentrar no campo municipal, fizemos churrasco, o pessoal lá todo. O campo na época funcionando, muita gente. E a gente foi para o campo municipal ali. E a gente ficou concentrado, só saímos de lá na hora do jogo, guardado já. Isso eu me lembro direitinho. E quem era o treinador naquela época que estava no campo lá? Era o falecido Oswaldo Furtado. O Oswaldo é falecido já. Falecido. Era o Oswaldo Furtado, treinador. E a gente veio só na hora do jogo para cá. Eu me lembro que uma coisa que marca assim muito, né? Que a decisão aqui a gente ganhou de 3-1 o jogo. 3-1. Que máquina de time. E eu me lembro que a torcida do Marítimo Quem foi que fez os gols naquela época, ali? Tu lembra não, Celso? Lembra, Celso? Não lembro. O Ivinho deve ter feito um. O Ivinho acho que fez um de cabeça, eu acho. Eu acho que esse aqui fez um, Paulo Petter. Eu não lembro quem era. Mas... Paulo Petter, cara. Mas eu me lembro que quando estava 3-1 o jogo, faltando 42 minutos, 3 minutos, estava 42 já, e a torcida do Marítimo abriu uma faixa que se chama campeão, não sei o que mais. Eu nunca me lembro dessa imagem, hoje não está mais aí com nós, um cara muito cabeça, parceiro Jorge Luiz. Ele chegou na frente da torcida e pediu que fechasse. Não abre a faixa. Espera terminar primeiro. Pô, faltava 3 minutos e a pessoa... Então quer dizer que naquela época a torcida tinha uma faixa já dizendo que era campeão. E aí o Jorge Luiz não fecha a faixa e espera um pouquinho. Que humildade, hein? 3-1 nós tínhamos ganhado lá. Sim. E estava 3-1 o jogo para nós aqui. Eu me lembro que está no finzinho já, quando a torcida abriu, ele chegou perto da torcida e pediu que fechasse a faixa, deixasse terminar o jogo primeiro. Uma coisa que marcou muito eu com o presidente. Aí tudo certo, graças a Deus, terminou, a gente fez a festa, foi muito lindo. O pessoal que é novo não lembra, sim, mas o pessoal mais de idade lembra, foi muito lindo de ver, inesquecível. Eu me lembro também que ali na época, eu posso falar também um pouco do Marítimo, porque tu sabe, né, que eu tenho um carinho muito grande pro Marítimo, sempre briguei pelo Marítimo, nunca fui um bom jogador, eu sempre fui um bom apoiador. E eu me lembro que eu quero relembrar aqui, que o falecido Teodoro, eu era mandim, que eu sempre fui grande, mas eu era mandim naquela época. Eu tava lá no Campo Marítimo e ele me disse assim, ele me chamava de Careca. Careca, vem cá. Eu vou plantar essas árvores aqui no fundo, lá nas traves aquela do fundo, Celso. Vou plantar essas árvores aqui pro futuro de vocês ter sombra. Porque como é difícil ela o jogo no sol. Aquelas árvores que estão plantadas lá hoje no Campo Marítimo, graças ao falecido Teodoro, que era um rapaz também, um senhor muito dedicado no clube, né, Carlinhos? Muito mesmo. Tá? E então o camp, mas almoço não teve no dia lá, não, senão o jogador ia ficar pesado. Não, mas teve almoço. Teve almoço também? Teve almoço. E naquele tempo, o que é que fazia a cobertura do futebol? Era rádio, TV? Na época tinha a Rádio Cultura, a Rádio Universidade.
Almerindo. Almerindo. E eu nunca me esqueço, o Belker, que hoje está na Rádio Guaíba, né? Chegou na Guaíba que ele tá. E era daqui, um alemão. Tu vê só. Ele estava aqui na Rádio Universidade, na final, apoiando também. Tinha 2 rádios, né? Mais televisão. Na época vinha muita gente. O pessoal dava cobertura mesmo. Era muito lindo de ver. Quando o Marítimo saía para fora, Carlinhos, quando o jogo era para fora, quantos ônibus metia naquela época? Quantos ônibus, mais ou menos? Olha, Cristiano, na época, a gente saía com 3, 4. A gente foi até com 5 ônibus em São José. Eu nunca me esqueço que eu fazia a frente, graças a Deus, eu me dando bem com o pessoal da Salga, o João Luiz, Niquinho, Carlinhos, partido Marcelino ajudava também, Souto Oliveira. A gente pedia um ônibus para a gente botava um ônibus para a pessoa e levava. Saía para fora sempre 3, 4. Eu me lembro de São José, na final, a gente chegou a levar 5 ônibus. E fora os carros, era bonito, a gente se organizava, se ia tudo junto. Era muito lindo de ver mesmo. Show, a gente tá fazendo tudo no mesmo tempo, tá sério, tá ficando bom aqui tá sendo bem a voz aqui, Carlinhos. Pra ficar bem tranquilo, tá legal a voz aqui. Tem bastante gente ligado com a gente aqui no nosso podcast, né? A Patrícia tá aqui também. A Patrícia até hoje torce pelo Marítimo, a filha da Marondina, né? Até hoje torce pelo Marítimo. Tem bastante gente aqui da Z3 olhando esse podcast. Paulo Pereira, lá em Santa Catarina também, que é do Barro Duro. Tem várias pessoas. Pessoal, hoje a gente não vai mandar muito alô, porque a gente não estamos mais ensaiando. Já é verdadeira esse podcast. Mas em breve aqui a gente vai começar a mandar. O Thiago Fagundes está aqui também. Juliano. Quem mais está aqui? A Márcia, o Diego, o Tiago. Diego é um baita goleiro, hein? Taca bem, né? Bom goleiro. Diego. Foi pro Santarém esse ano, deixou na mão. Não, ano que vem ele vem pro Marítimo. Vem pro Marítimo, Diego. Vem pro Marítimo. Vai vir pro Marítimo com o Diego. Que eu quero convidar ele também para vir aqui. Parceiro nosso. Muita gente aqui, cara. Isso não dá tempo de mandar alô para todo mundo. Vamos continuar nossa conversa aqui. O alemãozinho? Tá bom, Willis. Grande alemãozinho te mandou. Sabe que o alemãozinho uma vez botou pra rua lá no teco lá, né? Botou eu pra rua. Eu não sei o que eu fiz lá que ele não gostou. Disse, vai pra rua. Ele era invocado? Eu me lembro disso aí. Apitava na colônia? Apitava também na colônia, né? Era bom juiz, né? Dá uma cerveja pra ele e já virava tudo lá. Mas não é Coca-Cola, Coca e Kek? Tô brincando, irmão. Bastante gente aqui, tem bastante gente aqui acompanhando a gente. Hoje o primeiro podcast, quero já agradecer ao apoio e patrocínio cabeleireiro e barbearia Williams, que está com a gente aqui. E tem uma promoção a semana que vem, na segunda-feira que vem, toda semana, se chegar aqui e disser, eu estava olhando o podcast, vai ter um desconto. Vai ter um desconto aqui no corte de cabelo. Também nosso amigo Rodrigo, da Internet Network, cara é parceiro, cara que apoiou aqui a festa, agora, na festa não, na enchente, não tinha internet, nós tinha internet do Rodrigo aqui, que foi nosso parceiro, é parceiro aqui no nosso podcast, vai ser parceiro na pracinha, que em breve a gente vai reinaugurar a pracinha da Z3. Para vocês verem, a gente está assim agora nesse momento lá, para vocês terem uma noção, eu sei que vocês estão falando aqui, e é meio que está acontecendo do outro lado lá. Nós estamos aparecendo assim lá. É o podcast que a gente está fazendo com um celular só por enquanto, futuramente a gente vai, que a gente sempre começa com os pés no chão, né? Sim. Que horas são agora? Olha só. E parece que o tempo é curto. Ô, Cristiano, eu Isso só aí. queria dizer a alegria que eu fiquei de ver o Marítimo voltar de novo. Cheguei lá em cima, vi o trabalho de vocês, ali, a diretoria de vocês. E vendo que o Marítimo é uma família, fiquei gostando de ver. É o filho do parceiro do Mosquito, meu filho, o neto da dona Joana, é o neto da dona Fazia Teodoro, é tudo uma família, todo mundo. A Carol, é o Zé da família. Cristiano. Eu fico contente Matos. porque é alguém tocando para frente, né? Roni Tem também. que fazer alguém para tocar o Roni aqui fora. Mas a gente vê uma família, pessoal tocando, já que os pais não estão mais aqui, os avós, fazendo frente.
o Bruno, o Farciteco, para a coisa acontecer. Porque se não fosse eles, assim, o pessoal fazer frente, né? A gente foi contente de ver o Marítimo. Eu achei, sinceramente, doía na alma de ver o Evisia passar para caminhar, ver tudo destruído, e hoje ver voltar de novo organizadinho. Eu estou para dizer, estou muito contente, que está mais organizado e quando era nós lá em cima. Não tem. E eu era o presidente. Né? Sim. Está mais organizado, está muito bonito. Espero que continue assim. E o que puder ajudar, vou estar sempre à disposição, porque adoro, curto meu coração mesmo, Marítimo. Não, em breve a gente vai trazer a diretoria aqui do Marítimo, a gente está marcado já na agenda aqui. Vamos trazer o presidente, o vice-presidente, para vir falar aqui do Marítimo atual e também dos últimos anos, que eu soube que o Vareta, que foi presidente do Marítimo, um cara que eu admiro, pegou o Marítimo uma vez também quebrado, batendo de porta em porta para conseguir dinheiro para ônibus. Isso não foi agora, uma outra vez. Então tem mais história que eu vou trazer daqui, também falar daquele tempo e também desse time de agora, desse Marítimo de agora, dos jogadores de agora, qual é a intenção deles para frente, e a gente está marcado essa agenda aqui também com eles. O Celso, agora uma pergunta que quase todos que está no podcast querem saber. Como e quem te ligou para vir jogar no Marítimo? Cristiano, eu recebi o convite através do Jorge. Jorge Luiz. Jorge Luiz tinha acertado com o Marítimo, e na época eu trabalhava ali nas Brasileiras, Lojas Brasileiras, onde é a Brascom hoje, e ele foi lá, conversou comigo se eu não queria vir jogar no Marítimo. Eu digo, não, sem problema nenhum, Jorge, que o Jorge era praticamente como um irmão meu. O que ele fazia, eu assinava embaixo. Aí até meio que me assustei, porque teve uma pessoa que quando eu falei para ele que eu viria jogar no Marítimo, ele disse, tu vai jogar no pior time da colônia. Se vocês não jogar, vocês vão apanhar. Mas é aí que eu digo, por exemplo, o que deu certo para nós aqui no Marítimo, é que, até não vou falar pelo Jorge, porque tem um episódio com o Carlinhos que deixou o Marítimo meio que na mão. Mas depois o Carlinhos vai falar. Por mim, eu colocaria a mão no fogo, porque eu sempre fui uma pessoa assim, o que eu tratava, até hoje eu cumpri. Então, vou jogar no Marítimo. Jogava no Marítimo. Porque de primeiro, o jogador de futebol, por exemplo, ex-profissional na colônia, não era bem visto. Porque tinha muita gente que vinha, acertava para jogar, pegava um dinheirinho e depois começava a desaparecer. Não vou, hoje eu não vou, estou machucado, estou isso, estou aquilo. Então, isso foi uma coisa que eu sempre tive de mim em cumprir com tudo que eu fizesse, com a minha palavra. E hoje, nós estamos aqui falando do Celso, falando do Jorge, mas eu tenho que falar também dos jogadores aqui da Z3. Não foi só o Celso, não foi só o Jorge, não foi só o Paulo Peter, não. O Marítimo tinha um time, uma equipe muito boa. Eu nunca tinha jogado com um cara assim no amador como o falecido Negrinho. Craque de bola. O China era um gladiador na frente da área. Me lembro. O Zé Carlos era um monstro. Lateral. Seco que era aquela época e corria que era um louco. O Ivinho, veio no segundo ano, hoje é meu amicíssimo, seguido eu estou ali na... Sim, foi convidado para vir aqui. Ainda bem que ele não veio. E tinha, tu vê, era reserva o Mita. O Mita reserva. O Mita era reserva. Craque. Reserva não, era um cara que se resguardava, já era um pouquinho mais velho do que nós, então quando ele entrava também era um monstro. Então, o Becão lá atrás, aí tu falou no Mauro eu gosto com ele até hoje, que nós tinha que fazer 3 gols na frente porque ele tomava 2. Isso era garantido, Nós tinha que fazer 3, 4 na frente, porque o Mauro tomava 2, 3 ali atrás. Então nós garantia pro Mauro. Mas o pessoal daqui da Z3 é que fazia a diferença. Nós só complementava. Tinha gente o Paulo e o Jorge que jogava na frente. Nós não se preocupava com o resto.
O resto era tudo com eles. Becão lá atrás e o Nilson dando-lhe todo mundo. Então, e hoje, depois chegou o Ivinho também. Então, é o que eu digo. Outro cara que jogava também, o Ronaldo. O Zé Ronaldo. Zé Ronaldo. Jogou o primeiro ano, lateral ano. Esquerdo. Isso mesmo, lateral esquerdo. Muito bom. Muito bom jogador. Muito bom. Então eu peguei um carinho muito grande pela Z3 que eu nunca consegui me afastar. Então quando dá uma oportunidade, eu vim na Z3, mas para mim é uma alegria. E quando tu viu a primeira vez o Marítimo de volta, quando teve agora, lá em cima lá, né? Tive, foi 2 domingos eu já vim aí. Na estreia tu teve aí? 2 domingos eu tive aí. Eu vim contra o Concórdia e acho que contra o Sangafunda. Acho que contra o Concórdia foi a estreia do Marítimo aqui, não foi? Foi 2-2. 2-2, né, cara? Mas não cheguei a ver todos os jogos. Fizeram gol no finalzinho, Marítimo. Não cheguei a ver todos os jogos. Mas é uma alegria para mim estar aqui na Z3. Peguei um carinho muito grande pelo pessoal. Isso que a maioria eu não tenho muita amizade, porque os mais antigos uns já foram, outros já não vão mais a jogo, mas sempre tem aqueles que foram da minha época. E é uma satisfação muito grande tu vir aqui, tu ser um pouquinho reconhecido, para o jogador é o máximo. Mas hoje o podcast que a gente está fazendo aqui é simplesmente isso aí, né, Celso? As pessoas verem que hoje a história do Marítimo passou por vocês. Sim, e uma história bonita a gente deixou. Hoje o Marítimo é reconhecido na colônia como um monstro marítimo por causa daquele time que foi campeão invicto, que era uma máquina de time, né? Claro, não desmerecendo os outros jogadores que estão vindo, que estão jogando, não é isso aí. Mas tudo na vida tem um começo e tem um nome. E você deixar aquela marca de campeão invicto, no tanto que esse ano, eu não quero falar do Marítimo desse ano, porque é para deixar para os caras quando vir aqui falar, mas é Marítimo. Esse ano enxergava o Marítimo como aquele Marítimo, mas não é assim, não pode enxergar o Marítimo de agora como aquele de 94. Foi 94? 90 foi campeão invicto. 90 campeão invicto. 91 foi campeão novamente, foi bicampeão da colônia. 91 foi campeão de novo. Então você deixar essa marca no clube que acha que o Marítimo tem que ganhar tudo quando a gente fez um time agora. Bom, essas histórias aí a gente vai falar depois, porque é outra história que quando vinha aqui o Vareta que é o presidente e o Roni. Então tu vem pro Marítimo através do Jorge Luiz. O Jorge me convidou, talvez a pedido dos diretores, não sei. Sim. Eu sei que quem me procurou foi o Jorge, foi lá e me disse, Celso, vamos pro Marítimo? Eu disse, vamos. Eu vi um jogo do Negrinho, o cara que eu admirava e sempre admirei até o último dia de vida dele, quando eu soube o que aconteceu com ele, fiquei muito triste. Eu vi o Negrinho ganhar um relógio de craque da rodada num jogo aqui no campo, lá em cima. A rádio deu para ele. Eu estava do lado da rádio, que a rádio ficava ali em cima, ali do lado direito, quem olhar aqui, né? Eu estava do lado da rádio e o cara falando na rádio lá, craque da rodada, Negrinho, ele foi lá receber um relógio. Se todas as partidas tivessem o relógio, ia faltar braço pro Negrinho. É verdade. Não, eu vi essa cena aí. Que craque. Não, aqui, vamos falar de tudo que é coisa. No campeonato do Bruno lá, do Teco, na época, eu já joguei contra o Negrinho no gol. Cara, eu me encantava de ver o Negrinho jogando no meio da gurizada, rindo. E os caras levavam ele, os novos, que não sabiam que era o Negrinho, principalmente quando via gente de fora jogar contra ele e outros caras aqui. Quando viu o Negrinho, dizia assim, mas esse cara velho aí, você não deve jogar nada. Tchê, o cara com a bola no pé, bom, no tanto que até o final da vida dele, sempre jogou no meio de craque lá no campo do Bruno. Eu sei porque eu joguei contra ele, tinha 7 caras, começava com um era o Negrinho. Então é um cara que deixou saudade pra nós também lá e só recordação boa. Carlinhos, me diz uma coisa agora, Carlinhos. Quantos anos ficaste presidente do Marítimo? Eu peguei de presidente do Marítimo novinha, ela tinha 21 anos. Fiquei em 90 e 91. Tu foi campeão uns 2 anos. Campeão uns 2 anos. 90 e 91. Graças a Deus tinha uma diretoria muito boa,
O meu irmão Shin também está sempre apoiando. Shin, grande parceiro. Muito Marítimo na época. Catarino, Chicão Futebol era com eles. E eu fazia parte administrativa aí, tinha uma turma muito boa. E a gente, graças a Deus, deu tudo certo. A gente conseguiu enfiar 2 títulos na época. Eu me lembro que vocês contaram uma história. Na época, é para contar. O Marítimo era muito... Era organizadinho, tipo esse Cláudio Melo, que era tudo certinho. Nas reunião, tinha que ter tudo lá, tá direitinho. Achei Totonho. Partido Fortunato. Grande. Marítimo mesmo, de coração. Eu me lembro que quando terminava o ano, tu era obrigado a botar a chapa nas vendas, que ia ter uma nova eleição direitinho. Era, embora que tu fosse ficar, mas para ver se tinha alguém para concorrer contigo, né? Eu me lembro que na época eu fiz uma reunião e aí o pessoal fazia um negócio, fazer uma ata para colocar nas vendas direitinho, vou colocar a chapa até o dia que eu vou concorrer de novo, para ficar. O Partido Fortunato, nunca me esqueço dessa história. Ele se levantou e disse, não, para, cara, para. Pode botar que vai ficar tu aí mesmo de novo. Capaz que vai ter alguém que concorrer contigo. Aqui essa palhaçada toda, me lembro se fosse hoje. O Fortunato, meu avô. Meu avô. Mesmo a gente fazia, porque ser organizado direitinho, a gente botava, não apareceu ninguém para correr nenhum. Mas eu me lembro que na época ele se levantou e falou na reunião com a linha. Mas boa lembrança que a gente fica, né, na vida. E eu me lembro, agora tu falou do Fortunato, meu avô. Eu quero aproveitar aqui o barco. Que a minha avó Geni, como a dona Ajala, eu me lembro que eu tinha uma zorra que eu carregava na discoteca. E faltou água no Marítimo naquela época, Celso. Faltou água no Marítimo ali no salão. E a minha avó tinha uns galão ali, um azul e um preto. Um galão de plástico desse. E ela assim, Cristiano, vamos botar esse galão na zorra, vamos lá na praia pegar água. E aí, eu me arrepio só de falar e quase me emociono aqui. Porque eu tô até arrepiado, cara, de falar isso aí, porque eu fui com ela lá na praia, com a zorra, trazer 2 baldes d'água, 2 galões d'água para lavar o Marítimo. Aí as pessoas falam assim, mas por que as pessoas brigam pelo Marítimo, né? É de ver essas cenas aí, daquelas pessoas antigas fazer isso que fez pro nosso clube, e a gente não deixar cair. Claro que a gente não vai fazer, ninguém vai jogar que nem o Celso, ninguém vai ser presidente, eu acho, que nem o Carlinho, a gente não sabe? Mas as pessoas que vir honrar o Teodoro, honrar o Negrinho, honrar o Jorge Luiz, que já se foi também, né? Essas pessoas que foram. Porque o Teco também, o Teco um animal também, né, cara? Trabalhando pelo clube. Então acho que isso aí, o legal do podcast é isso aí. Eu me lembrei agora da minha avó, porque minha avó carregou água de zorra da praia para lavar o Marítimo. Então é por isso que o Celso com mais história. E poderia faltar bola num campo de futebol onde o Marítimo jogava, mas a dona Geni não. É verdade, né? Tava sempre lá. É muita história. A dona Jala também. Isso. Dona Joana também. Dona Joana, isso mesmo. Me desculpe se a gente não lembrar alguém aqui, pessoal. Sim. O Cristiano era uma aula feminina que tinha, elas comandavam tudo. Ela chegava, o Carlinhos, o que tem para fazer para domingo? Despesa de ônibus e tal. Ela fazia uma rifa, Cristiano, e saía vendendo ela achava o dinheiro, no mínimo para um ônibus, para aula feminina. Um ônibus ela sempre arrumava. Saía, ajudar o marido, saía de porta em porta. Um ônibus sempre saía da ala feminina, trabalhando pelo Marítimo ali. É coisa que... Um ônibus era pago só com a rifa. Sempre as faziam. Partido do Roberto Martins também. Roberto Martins. Sempre ajudou o Marítimo. Que esse cara fez pelo Marítimo, pela Z3. Pela Z3. Que ele fez. Hoje as pessoas sentem saudade. Sentem saudade. Vários ônibus de enterro ele deu na época. E sempre ajudava essa coisa. É verdade. Então é muito interessante a gente fazer esse podcast, porque as histórias são verdadeiras, aqui não tem corte. E é muito legal falar da Z3, falar do que aconteceu no passado, que com certeza muita gente não sabia de quase nada disso, Carlinhos. O Marítimo, quando a outra vez que estava abandonado,
Quando eu peguei de presidente, também aquele banquinho que tá lá dentro, ali dentro do Marítimo, ali, eu trouxe lá de cima. E as janelas do Marítimo eu troquei todas elas e dei para minha avó as grades, porque ela, né, lutava pelo clube ali como os outros lutaram também. Os banheiros também na época eu arrumei, né, tava todo destruído também, consegui arrumar. E depois aconteceu o que aconteceu, mas hoje, graças a Deus, estamos conseguindo, Carlinhos, de novo. Reerguer nosso clube ali. Hoje é uma época mais difícil que naquela época, né? Mas não vamos desistir. E Celso, quantos títulos tu tem na vida, Celso? Quantos troféus tu levantou? Quantas vezes tu gritou campeão? No Marítimo 2 vezes. No Marítimo eu tive a felicidade de os 2 primeiros anos que eu joguei aqui... Tá campeão invicto. Campeão. Ter a satisfação de dever cumprido. O pessoal acreditou em nós, em mim, no Jorge, no Paulo Peter, que na época era um de fora também, próprio Becão, e nós pudemos retribuir o carinho, a amizade que a gente recebeu aqui da Z3. Ah, que legal, cara. Eu tenho, não canso de dizer, eu tenho um carinho muito grande pelo pessoal aqui da Z3. Provou hoje já, né? Até não falamos nele no Chaparral. Gente boníssima também. Gente que foi do Marítimo também, gente gosta bonita. do Marítimo. O Chicão, uma pessoa que para mim foi como um pai. Grande Chicão. Chicão até hoje. O próprio Chin também. Chin. Pô, o Chin tem uma história. O Marítimo hoje é o que é, também com grande apoio do Chin, né? Sim. E o Marítimo na época, Cristiano, claro, tu deve saber, eu tenho a recordação que terminava o jogo, nós vinha se desfardar na sede ali e já tinha o baile das crianças. Baile infantil. Salão lotado. Até tinha quadra de futebol ali onde o pessoal jogava. Isso. Eu não tive a felicidade de ficar, porque eu, na época, era meio preso. Sim. Então não fiquei nem um baile aí. Sim. Mas diz que lotava. Na época dos bailes ali, sabe, baile é coisa que eu faço e tô acostumado a fazer. E as pessoas que me conhecem para fora aí, e eu que já fui em vários bailes, Peter, na época, Doce Balanço, bom, vários do Rio Grande do Sul, eu nunca vi um salão de baile, isso que eu tô acostumado aqui dentro. Com todo respeito, sou casado hoje, ter tanta mulher bonita que nem a Z3. Os caras da discoteca, quando vinham aqui, falavam isso aí, e a gente ia para fora, não via mulheres bonitas, com todo respeito. Sim. Eu falo isso por gloriar a nossa colônia Z3 aqui. Então aqui é um lugar que tinha muita gente, tem ainda, né? Eu dei azar que nunca fiquei nos bailes, né, Cristiano? Eu só ficava nos bailes infantis. E depois eu ia me embora. E naquela época lá tinha também escolha de rainha, né, Carlinhos? Eu nunca participei da escolha de rainha, mas quem é o cara aquele que era DJ aqui? Que nós ficávamos O Wilson fazia esses bailes lá com escolha de rainha, com faixa. Também nós queremos trazer um dia ele aqui, né? O Clóvis também tem história lá no Marítimo lá. Então, olha quanta coisa. Agora, em breve para frente também, pessoal, a gente vai trazer também pessoas de carnaval aqui. A gente vai falar de carnaval, vamos falar de pesca, vamos falar da enchente. Temos o Roginho, que a gente vai trazer aqui para falar também, que fez parte do Marítimo. Z3, Barrodouro. Então, pessoal. Só não deixa o Roginho cantar. Não, se ele cantar, ele vai correr. Então ele vai correr. Ficar de boca fechada é melhor para você. Eu disse para ele, cara, tu tem que falar de futebol, porque o homem, ele é fora de série, né? Eu também sou fã do Roginho, grande cara aí. Então, que horas são? Tá 5 minutinhos? Alguma pergunta aí? Alguém quer fazer alguma pergunta pro Celso ou pro Carlinhos aqui? O alemão, olha só, tia, tu vai cansar amanhã olhando os comentários. Com certeza no próximo vídeo, no próximo podcast, a gente já vai conseguir ler algumas perguntas. O Willis está pesquisando ali. Você está mais elogiando Diego, Paulo Ferraz, ele. Paulo Ferraz foi presidente do Marítimo, né? Foi presidente do Marítimo. Paulinho, meu patrão, ex-patrão, né? Foi campeão pelo Marítimo. Denis. O Denis, você tá olhando aí? Foi campeão? Acho que ele ganhou um título Marítimo.
Paulo Ferraz, fosse campeão, Paulo Ferraz. Cristiano Matos, também, abraço. Eu tô falando aqui, quando você tiver alguma história, pode falar. Que o programa aqui é de vocês. Não, tranquilo. Pergunta, eu acredito que. Só que perguntou o alemãozinho, né? Alguém quer perguntar alguma coisa aí, pessoal, agora aí, pro Carlinhos? Aproveite. Carlinhos, pro Celso, quer perguntar? O Willis está vendo ali. Antes de perguntar, quero dizer para vocês que esse podcast tem um apoio Barbearia Williams, onde a semana que vem tem uma promoção. Quem chegar aqui e disser eu vi o podcast, vai ter um desconto no corte de cabelo. Também, nosso parceiro Rodrigo, da Internet Network, é um cara que está crescendo aí, começou com o radinho a pilha, hoje está um monstro, tá? Parabéns, o Rodrigo, que apoiou, eu canso de falar, quer dizer, eu não canso de falar que ele apoiou a enchente, quando a gente não tinha internet, ele botou a internet aqui para a gente se manter conectado, e agora apoiando nós aqui, um cara que apoia a Z3, então a Z3 tem que enxergar mais aí o Rodrigo, porque a gente tem que apoiar quem é daqui, aqui de dentro, que em breve vamos ter a pracinha aqui, vamos reinaugurar a pracinha, com corte de cabelo grátis, e também internet grátis, Celso. Já viu se na cidade tem internet grátis na pracinha? Vai ter na Z3. Agora tu vai poder vir pra cá final de semana, ou segunda-feira, ou terça, ou quarta, ou quinta, vai ter internet grátis na praça. China. Qual China? Ah, não acredito que o China. É isso, Celso. China. Nunca jogou nada, né? O China eu fui expulso, eu e o China, os dois jogando no mesmo time. Ele tá tomando um samba lá em Rio Grande. O Alisson. O Alisson. Pô, o Alisson era um pirralhinho na época. O próprio que vocês falaram aí, o Sassá. Sassá tinha um bico que não largava. Tu não podia olhar pro bico. Ah, é? Que ele brigava? Aí, Celso. E agora? Eu disse pra ele que eu só joguei 2 anos no Marítimo. China jogou 3, jogou mais do que eu. Isso é legal, cara. Isso é legal. Carlinhos, eu acho que já estamos quase no finalzinho lá. Tem mandar algum recado pro pessoal aí, depois o Celso vai. Não, só vou dizer como vim para torcer pelo Marítimo. Como aprendi a gostar do Marítimo. 12 anos lá na cascata, lá, né? O Xim já sempre metido no Marítimo. Legal. O Xim passou um dia lá e eu me relembrei aquele dia no Independente. Foi o primeiro jogo que eu fiz no Marítimo. O Xim passou lá e me pegou. Vamos jogo? Vamos. Eu era pequeno ainda, fomos jogo. O jogo é lá no Independente. Eu nunca me esqueço. Até falei pro Chaparral esse dia. Ele me relembrou aquele tempo. Primeira vez que vi o Marítimo. Ganhamos de 4-1 lá. O Chaparral pequenininho fez 3 gols de cabeça no meio daqueles baita alemão. Aquilo marcou muito. Depois vim fazer 3, parar nas estrelas, trabalhar aqui, que eu amo esse lugar aqui. E a minha história com esse Marítimo foi assim. Foi lá então? Foi lá. E lembro de ti também, Cristiano. Quando eu fui um campeão invicto, eu nunca me guardei na memória. Tu com 2 chinelinhos, a charanga desceu para baixo, batendo, todo mundo fazendo festa, e tu com 2 chinelinhos batia um chinelo no outro. Eu me lembro isso. A minha imagem ficou até hoje isso aí. Temos até hoje chinelo aqui. Quer dizer, não é o mesmo chinelo. Mas tem um monte de chinelo. As pessoas me veem no centro de chinelo e dizem assim, cara, o que tu quer de chinelo? Já passou as eleições? Pode botar o... Mas o meu falecido tio Teco, meu pai, o alemão, os meus tios quase todos usam chinelo. E tem um vídeo, né, Galim? Tem um vídeo, eu não consegui achar esse vídeo na internet. Eu de chinelo batendo é campeão. Isso, tem. Eu queria ver esse vídeo. Tu é sobrinho do Pedro, do Telica. Isso. Pô, que azar o teu, hein? Ó, do Pedro, Telica, do Didinho, Valdeci. Vai faltar dele. Pior que é verdade, Denis. A turma do Sereno, quem votou não foi eu. Posso contar? Vou contar, já que ele perguntou. Claro. Na época eu era só guribom. Eu era presidente, né? A gente não fazia os bailes, né? E os guris ficavam tudo na turma ali, o Williams, o Denis. É uma galera, eu não lembro todos. O Rodrigo não estava, não é? Marcão. Rodrigo, Marcão. Fala aí, William. Era uma turma. E eles ficavam tudo na frente, naquele muro encostado ali, esperando eu parar de cobrar para eles poderem entrar, né? Tudo guribom.
E aí, então, a gente olhava, a gente da diretoria, dizia, lá a turma do Sereno, e pegou, por causa disso. Porque eles ficavam no Sereno esperando a gente parar de cobrar para entrar. Aí a gente esperava e que não tinha, já dizia assim, aí, vem gurizada, vem, ficava faceiro entrar para a festa. Tudo uns guri bons, tô tudo bem encaminhado hoje, mas por isso a turma do Sereno. Quem botou foi nós lá do Marítimo. E tu sabe qual é a música que o Denis gosta? O Denis fala da Cristiane, né? E sabe qual é a música que ele gosta? Tem a ver com o Sereno, Vento e Ventania, Biquíni Cavadão. Ele gosta da música, ele gosta. O Deus lembra bem disso. Às vezes o cara toca na Z3, aí os caras falam assim, mas o Cristiano, quando toca aí, a galera gosta, mas eu sei a música de cada um que gosta, né? Fica fácil tocar. E o Denis gosta bastante dessa música aí. Que legal. Obrigado, Denis, pela participação aí, porque também vocês fazem parte desse comentário, que às vezes o cara tá aqui, dá um branco, 1 hora é pouco tempo, e a gente, o que eu vou falar, Então vocês perguntando, tá aqui os caras para responder. Né? Já que a audiência tá grande, aí vamos passar mais uns minutinhos ali, Carlinhos. Ô, Cristiano, e eu vou falar. Sim. Que não tem nada a ver com o Marítimo, mas o cara que ajuda hoje. O Cristiano hoje é um DJ famoso. Coisa que acontece, né? Eu, na época, nem imaginava que fosse ser o Cristiano que é hoje. Eu vinha vindo, na época eu estava na Ferragem, no irmão do Shin. Nesse lugar aqui. Tinha as discotequinhas Charme Dance, né? Que era do Willis. Aí eu passei na época e vi aquela voz, uma voz bonita falando. E me chamou a atenção, né? Essa tu não sabia, Celso, né, viu? Eu parei e olhei, nunca me esqueço, olhei na janela quem era o Cristiano. Aquela voz comunicando, aquela discotequinha brincando. Não achei um guri dos 12, 13 anos. E na época eu era presidente, né? Tinha o Apocalipse. Me chamou a atenção porque o Apocalipse não tinha comunicador. E o Junei sempre vinha e não tinha comunicador. A discoteca boa, que era a Apocalipse na época iniciou, era pequenininha e eu botava ela de bastante força para o Junei. E aí eu falei com o Junei, tem um guri de uma voz bonita que eu vi ali tocando, não dá uma chance para ele de comunicador. E o Junei assim, não, manda ele vir aqui, manda. Falei com o Cristiano, botei lá na Apocalipse para fazer um teste. Virou um dos maiores DJ de Pelotas e famoso. Simples eu passar e ver. Eu nunca imaginei que foi hoje. É verdade, essa história aí eu me lembro. E eu chorava para comunicar na Charme Dance. O Willis se lembra disso. E aí o Carlinhos passou aqui, quando o Carlinhos me convidou, eu não acreditei. Aí eu cheguei lá, na Apocalipse famosa naquela época, estaria hoje, o Junei, meu amigão, que me considera a caramba. E aí eu comuniquei lá, mas a história, como é que eu comuniquei na Apocalipse? O Carlinhos me chamou e deixou eu comunicar, mas a minha mãe não tinha deixado. Essa história que ninguém sabe, vou contar aqui agora. A minha mãe não deixou eu comunicar na discoteca aquele dia, Celso. Por quê? Eu não tinha varrido o pátio. O pátio, tá acabando a bateria do microfone. O pátio estava sujo e a mãe disse, não, tu não vai ao baile hoje, porque eu já nunca fui a baile naquela época, né? Eu nunca tinha ido a baile. Se tu não varrer o pátio, isso já era noite. Tu não vai? Não vai, sim. Rapaz, eu fui naquele mato ali atrás, ali, arranquei umas folhas ali, aqueles troços de vassoura, amarrei num cabo, que era tempo da Galateia, estava acostumado, varri o pátio, era 11 horas, eu varri no pátio. Sim. Aí eu fui o baile. Aí a mãe, então agora pode ir o baile. Aí eu tive que varrer o pátio para ir o baile. Aí a história se vai, né? Mas obrigado, Carlinhos, por ter lembrado disso aí, realmente, e hoje está o Williams aqui, na parte técnica aí por trás aqui, está o Carlinhos, presidente marítimo, e tá eu, tu hoje, eu não me considero ninguém ainda, né, cara, porque hoje eu tenho um nome, mas a gente tá trabalhando para ser alguém, mas se eu sou alguém hoje é graças a ti, porque se tu não me chamasse para Apocalipse, eu não tinha ido pro Cotidiano, eu não tinha ido pro Degrau, eu não tinha ido pro Peter, eu não tinha rodado São Gabriel, que eu já fui, Porto Alegre já fui também, né, e não estaria onde a gente está hoje, né, hoje Cristiano Duarte é forte o nome, mas não é como eu quero ainda, né, cara? Mas graças a ti, graças a essa história aí, a gente tá onde está hoje, né? Tu que me empurrou para esse lugar aí onde eu tô hoje. Mas obrigado, Carlinhos, por lembrar dessa história. Que um dia também eu vou dar uma entrevista aqui, né? Vamos bater um papo aqui, eu e o Williams, vou botar o Williams aqui pra gente conversar. Celso, alguma coisa aí para depois o Carlinhos vai dar o Carlinhos não deu o tchau ainda, vai dar depois. Mas pra gente encerrar, Celso, quero te agradecer de novo, 100 mil vezes, por estar aqui com a gente e falar pro pessoal aí que
está nos ouvindo. Mandar um alusão, um abraço para todo mundo aí, que realmente tem muita gente feliz aí. É isso aí, Cristiano. Toda vez que precisar é só prender o grito, que eu venho aqui com a maior satisfação do mundo. Deixo o que tiver que fazer em Pelotas, eu deixo para vir aqui. É uma colônia que eu aprendi a gostar. E com certeza tu vai vir de novo aqui, que eu quero fazer uma roda de chimarrão aqui com nós aqui. Vamos trazer mais jogadores e vamos fazer um bate-papo legal. Eu tenho que te agradecer aqui. Esse aqui é o Jader Marcão. Jader Moraes, lá na praia da Barra de Rio Grande, assistindo. Alô, Jader, abraço pra ti aí, obrigado pela audiência. De quem? Falecida Arlinda. Tá lá em Rio Grande. Obrigado por estar assistindo a gente aí. A gente tá fazendo o primeiro podcast hoje, pode compartilhar aí o nosso podcast. Valeu pelo carinho, pessoal da Barra de Rio Grande, que também faz parte da Z3, né? Faz parte da Z3. Então a gente vai fazer um outro podcast e tu vai vir. Vamos lá, tranquilo. Tu vai vir porque tu é da Z3, tu provou isso hoje, tu vem com essa chuva, com essa... não tá muito ruim, mas tu compareceu aqui hoje pra gente estrear. E obrigado, Carlinho, por lembrar de ti. Porque a ideia é fazer um podcast com uma pessoa só. Mas aí duas é melhor. Sim. E sempre do mesmo padrão, né? Então sempre quando a gente convidar um, vai vir um outro junto com nós. Quero te agradecer então, Celso, mais uma vez. Obrigado pelo carinho. Eu que tenho que agradecer, Cristiano. Agradeço muito o Marítimo, porque na colônia eu fui ser visto através do Marítimo. Hoje aqui é o primeiro podcast que está fazendo, né? Isso. Você sempre lembrado. Vai. No primeiro, quem foi? Celso, Carlinhos. Isso. Então, é verdade. Para mim é uma alegria mesmo estar aqui com vocês, falar para esse pessoal aqui da Z3 que eu tenho um carinho muito grande com eles. E a Z3 por ti, pode ter certeza disso. E se o Ivinho estiver escutando, qualquer dia eu vou vir pegar um peixe aí. E tá dando, graças a Deus. É? Tá Opa! dando. Então acho que amanhã eu tô voltando aí. Falei aqui ao vivo. Carlinhos! Quer falar alguma coisa aí, se despedir? Agradecer aí ao pessoal, a audiência e todo mundo aí. Dizer que a gente está sempre à disposição, a gente gosta muito do clube. E isso é bom para o pessoal mais novo ver, né? Porque já faz 30 e poucos anos que eu fui presidente. Tu vê que 30 e poucos anos. Passou um vídeo agora há poucos dias na... Não sei, botou um vídeo aí, apareceu um vídeo meu falando quando foi na decisão do Marítimo. Foi 2 ou 3 a me perguntar, uns guri mais novos, de 25 anos. Pô, Carlinhos, tu foi presidente? Eu não sabia. Bah, que legal. Isso é muito bom, o pessoal ver quem a gente foi no passado. De ser lembrado, né? E a gente fica muito feliz que o Marítimo voltou de novo. Espero que o ano que vem esteja melhor. Mais bem, vai ter um time melhor ainda. Agradecer o Kiko também, o Kikinho, não posso esquecer que o Marítimo está de pé, graças a ele fez. Vamos falar deles também depois. E o Roni. Se eu falar aqui vai faltar. Sim. Agradecer a todos que ajudaram de uma maneira ou de outra aí. O clube voltar de novo e espero que não deixe parar mais. E por falar em mulheres da tua ala feminina daquela época, e a gente, não é hora de falar isso agora, mas é Marítimo, então o podcast é nosso, e aqui a gente tem voz e vez. E que a Renata, a esposa do Kikinho também, a Renatinha, irmã do Jair Rodrigues, essa turma aí, se juntaram, fizeram rifa de TV, tu lembra? O Marítimo caído, fizemos baile. Então, o início do Marítimo ter voltado de novo agora foi através do Kikinho, da Renata, isso, da esposa do Kikinho, que eu esqueci o nome dela. Verediana, da Renatinha, irmã do Jair Rodrigues. Essa turma, se eu esquecer o outro aí, me desculpa, mas essa turma toda aí, depois fizeram o baile, e graças a eles, e tu vê, e eles estão quietos, mas felizes pelo clube voltar. Isso a gente vai contar depois, né? Nos outros podcasts aí. Muito bom. Beleza, obrigado a todos então. É isso aí, pessoal. Quero agradecer aqui a audiência de todos vocês aí. Esse é o primeiro podcast que a gente fez aqui da Colônia Z3, onde a gente tem voz e vez. Quero deixar bem claro, pessoal, que esse podcast, qualquer um da Z3 pode vir aqui conversar com nós. Não vamos escolher A, B, C, selecionar político, selecionar empresário, não. Qualquer um que quiser vir aqui no nosso podcast, pode falar comigo, com o Williams, com o Rodrigo, vem aqui conversar, tem muitos convidados. Próxima quarta não sei, mas fica ligado nas redes sociais que o próximo podcast aí que a gente vai fazer vai estar bem legal também.
Se você quiser apoiar nosso podcast, fala comigo, com o Williams, com o Rodrigo, apoia nosso podcast para a gente pagar a luz, para a gente pagar a internet, e isso é muito importante para nós aqui, o deslocamento. Procura a gente aí, um precinho bem bacatela para ajudar nós aí no mês, para a gente continuar com esse podcast, que a ideia não é parar, e simplesmente aumentar. Tanto que já temos, até abrimos um canal no YouTube. Abrimos um canal no YouTube que em breve vai ser pelo YouTube também, Carlinhos. Quero agradecer a parceria do Rodrigo, né, da Internet Network, também da barbearia Williams, que a semana que vem vai ter uma promoção aqui. Quem vir aqui e disser que viu o podcast vai ter um desconto no corte de cabelo, tá bem, pessoal? Podcast é assim, bate-papo, vai vir mais vezes, Carlinhos, vai vir mais vezes o Celso, vamos fazer uma roda aqui de chimarrão, vamos trazer outros jogadores também, vai ter muita história durante até dezembro, muito bate-papo, sempre às quarta-feira, 8 horas da noite. A gente não vai anunciar a próxima quarta, né, Willis? Na outra quarta vai ter, dia 5 não, depois é dia 12, parece que é. 12, né? Não, que é outubro. Nós temos outubro, para novembro, né? Ah, aqui embaixo aqui. Vê se enxerga aí, Celso. Essa letrinha pequena já não enxerga mais. Dia 5, depois dia 5, é quarta-feira, Celso, de novo. É 12? Dia 12, quarta-feira. Dia 12, quarta-feira, 20 horas, tem outro podcast, mas não vou anunciar quem é. Já tem o cara confirmado. É o empresário, né? É o empresário, vai estar com a gente aqui. Williams, pode encerrar lá então. Muito obrigado, beijão, que Deus abençoe todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.